Agora vamos falar de teatro? Vamos falar de teatro? Vou chamar aqui o nosso amigo aqui, o Igor. Vem aqui, Igor. Vem aqui, Igor. Esse é o Igor. Vem cá. E aí, Sol? Beleza, Igor? Fica aqui. Como está? Beleza? O Igor. Esse aqui é o Igor que apresenta o Boas Notícias, juntamente com o Felipe, né, Igor? É isso aí. Estamos aí às terças, às 5 horas da tarde, viu, Às Sol? 5 Boas horas. notícias. Boas notícias. Igor, ontem foi o Dia Nacional do Teatro. É isso mesmo, Sol. Ontem foi Dia Nacional do Teatro. Vale lembrar, por que nacional? Porque no dia 27 de maio é o Dia Internacional do Teatro. Ontem comemoramos apenas aqui no Brasil. Só no Brasil. Só no Brasil. Aqui, vamos falar, ontem nós tivemos uma perda muito grande. É verdade. Que foi o Luiz, que mexe com isso, que fez Sai de Baixo e inúmeras Sim. peças também. Né, o José Wilke também, que era muito ligado a teatro, mesmo ele fazendo parte do núcleo da Rede Globo, ele mexia muito com teatro, porque ele é da época do teatro revista. Isso, eles começaram ali, na verdade, viu, Sol, todos numa época comum ali, né? Tem o teatro de revista, o teatro de arena, o teatro da noite, o Arouche, onde era feito Sai de Baixo, era também um núcleo muito grande, muito forte de teatro. Então essa galera aí, né, que a gente chama da velha guarda, eles estavam todos ali imbuídos nesse conceito do teatro como uma filosofia de vida, Claro. mais que uma profissão, né? E, ó, Eva Vilma, tem até como aquela Dercy Gonçalves. Dercy, né, a própria Hebe Camargo, Hebe Camargo, todo mundo que fez passou. parte realmente do teatro revista, né? Sim. Que naquela época, que vocês não sabem, que às vezes vocês são muito novos, mas naquela época, ser um artista, ser um ator, trabalhar o teatro, novela depois que veio, com a Rede Tupi, etc, etc. Mas naquela época, o teatro, que era a única ênfase, depois do circo, né, que é a vida circense, nessa parte do teatro, as pessoas que trabalhavam, eles eram muito discriminados, né? O Sol, eles eram tão discriminados que o reconhecimento da profissão do profissional de teatro, que eles costumam dizer dos homens e das mulheres do teatro, ela só deu agora, recentemente, através do DRT, que é o registro Sim. que você realmente é um profissional, né? Por exemplo, existem histórias, se você ler a biografia da Hebe e da própria Dercy, que elas, inclusive, eram tidas como mulheres sem respeito por trabalhar no teatro. Então, elas lutaram por essa causa do reconhecimento à profissão. E hoje, não só os atores e as atrizes, mas todo o técnico, a camareira, o diretor, o iluminador, existe uma cadeia gigantesca do teatro que as pessoas, às vezes, não imaginam, porque elas vão para o teatro, olham o palco, o ator e a atriz. Mas Esquece existe toda a infraestrutura, né? Exatamente. E é muito importante isso. Tem o cenógrafo, tem o iluminador, tem o sonoplasta, Exato. tem tudo aqui, dá o aparato, né? Dá o Exato. suporte. O dramaturgo, que é Claro. quem escreve. Tem o técnico de palco. Uma curiosidade, você sabe o que é o técnico de palco? É aquela pessoa responsável para colocar o balcão aqui do sol quando entra no ar. Então existe uma pessoa responsável para isso. O maquinista, você sabe o que é o maquinista? Que nem algum tipo contra-regra, que também temos assim na televisão, chama-se contra-regra, né? O maquinista, vocês vão lembrar bem daquela cena de filme. É aquele cara que fica ali atrás puxando as cordas. Então ele sobe e desce o cenário. Então, assim, existem muias funções, muito legal. Teatro é encantador, eu sou apaixonado. Você é apaixonado porque o Igor é formado em teatro, né? Especializado isso no mesmo. teatro. O teatro, a grande diferença do teatro, né? Fiz pouco teatro, assim, porque hoje depois surgiu mais o stand-up. Sim, né? sim. Mas o gostoso é que você é igual, vamos dizer, como se fosse a internet, né? Você tem a resposta imediata se você está agradando. O público, se ele dá uma risada, ele te deixa mais à vontade. Se você vê que não está agradando, aquilo também. A pessoa tem que se virar nos 30 mesmo. né? Exatamente. A gente costuma dizer que o teatro é a arte do palco, né? O teatro é a arte do encontro. Por quê, Sol? A gente está ali trocando energia, trocando essa intimidade com a plateia, né? Diferente da TV e do cinema, que a gente costuma dizer que é a arte do diretor. É aquele que vai construir, editar, refazer. O teatro é a vida real, é o encontro. Você não consegue resolver a situação senão ali naquele instante. Então você precisa ter um jogo de cintura mais apurado. É uma linguagem muito específica. Inclusive, só quem tiver interesse aí em saber mais, em de repente até fazer aula de teatro, procura aí nas minhas redes sociais. Igor Lemo, Igor com H. A gente pode trocar uma ideia. Quem sabe a gente não traz inclusive aulas aqui para bebedouro. Na hora do teatro, agora que o teatro ficou pronto aí. Foi. Né? Você viu que aqui reformou, ficou, né? Reformou. Quem sabe a gente não vai lá, faz umas peças teatrais lá. Uma vez eu entrevistei o Paulo Altran e o Luiz Carlos Arutin, que era de Barretos, né, que sempre viveram de teatro. Foi aonde até eu conheci a parte de teatro, foi com o Luiz Carlos Arutin. O Paulo Altran, eu falei, Paulo Altran, como que é viver no teatro? Porque ele preferia mais o teatro do que a televisão. Normalmente é assim. Ele nem fazia cinema, ele gostava mais do teatro. Falou só, o teatro, a emoção que você sente
todo Exatamente. minuto. Porque assim, ele apresentou hoje, amanhã ele está em outra cidade, ele falou que é uma sensação diferente, é uma emoção diferente, porque é um público novo, e às vezes ele vai se aprimorando, né, tanto que de ter esse respaldo do público. É isso. E o Paulo Autran, ele é um ícone, né, gente? Não é à toa que, inclusive, é um nome de um teatro em São Paulo, o Teatro Paulo Autran, um dos mais famosos da capital. E ele fala isso, né, Sol? O teatro, ele nunca está pronto. Quando a gente estreia o espetáculo, é porque ele está pronto? Não, pelo contrário, é quando ele está começando, né? A gente ensaia ali 3, 4 meses antes e quando a gente vai para a estreia, é aquele frio na barriga e é uma proposição que está iniciando. No final de uma temporada, quando acaba a temporada, a gente está começando a entender melhor e é como vinho, né? Quanto mais velho o espetáculo, mais elaborado e mais porque você vai aprimorando, né? Você vai lapidando, tirando os erros. Exatamente, exatamente. É uma delícia. Teatro, realmente, para quem gosta de teatro, é muito legal. E, ó, e fica a dica aí, ó. Aulas de teatro, né? O Igor tá já pensando nisso, já faz uns dias. Quando eu comecei aqui... A gente já trocou até ideias aqui, né, Sol? Ele falou, Sol, eu quero montar uma equipe ou para dar aulas mesmo de interpretação, de dramatização, ou se não fazer realmente uma peça de teatro, que seria legal, eu né, acho incrível, eu acho incrível. Porque o interior é muito escasso, é muito pobre culturalmente, não culturalmente, mas nesse lado de anfiteatros, teatro, peças teatrais no interior, quase quando vem é mais de fora, né? O próprio, a prata da casa é pouco valorizada. Perfeito. A gente, assim, sim, temos alguns grupos de teatro na cidade, mas são poucos, né? E normalmente esses espetáculos, eles vêm pronto, né? Então a gente acaba perdendo um pouco da personificação daquela cultura, por exemplo, de Bebedouro. Imagina só então nós criarmos e construirmos um espetáculo aqui na cidade. O quanto que isso não potencializa a vivência das pessoas e a vida como um todo. E é muito legal, só como eu disse lá no começo, isso movimenta uma cadeia que é muito grande e a gente precisa pensar nessa cadeia como uma questão fundamental para a própria economia da cidade. É claro, isso vai fomentando o comércio, vai retratando, vai falando da história. Você morou muito tempo em São Paulo ou não? Eu morei 15 anos. 15 anos em São Paulo. Lá é um festival de teatro, né? Você sai de um já entra no outro, não é? Existem lugares lá específicos, por exemplo, a famosa Praça Roosevelt, né? Existe literalmente um teatro do lado do outro. Você vai ali e fala, quero ir para o teatro. Se você for lá, você tem pelo menos ali 10 a 15 espetáculos acontecendo. Qual peça quer assistir, exatamente. Né? E o preço bom, né? Preços populares, todos eles. Lá em São Paulo, grandes espetáculos existem, sim, são caros, mas você encontra diversos, o que a gente chama lá de off-Broadway, nos Estados Unidos, a gente chama aqui de fora dos guias, entendeu? Que são aqueles experimentais que, na minha opinião, é onde você encontra a maior criatividade estabelecida nas peças. Mas muitos atores de televisão nasceram daí. É do teatro. Nasceram daí. Um exemplo aqui bastante recente, que talvez as pessoas conheçam, eu tive a oportunidade até de conhecê-la, a Rui Barbosa. A Ruiva começou lá no Sátiros, na Praça Roosevelt. Eu tive a oportunidade de conhecê-la e vê-la nas primeiras peças. Então, tem muitos exemplos aí que a gente pode citar que nasceram do teatro. Porque o teatro, quando a pessoa... É questão de vícios também, né? Igual a pessoa pega vício em rádio, pega vício em teatro. Vício que eu falo assim, que a pessoa fica tão acostumada, às vezes, à dramatização, porque é totalmente diferente a dramatização de teatro para televisão. Completamente. Né? Porque para teatro você tem que explorar mais a face, a interpretação fica mais aflorada para a pessoa que de longe pode notar do que, às vezes, um gesto pequeno na televisão se torna grande. Né? Exatamente, é o que a gente chama da amplitude da interpretação. Imagina só, você num teatro, é o que a gente fala da velhinha surda no fim da fileira, né? Então você tem que impostar a sua voz, você tem que projetar muito mais, você tem que ter gestos grandiosos, bem marcados, porque quem está lá atrás precisa te ver. Diferente de quando estamos pensando para uma tela de cinema de sei lá quantos metros quadrados, que uma piscadela desproporcional já pode causar um ruído na cena. Então, são linguagens específicas que são irmãs, todas conversam ali da interpretação e no sentido da emoção que é passada, mas existem as peculiaridades. Imagine você, é como um jogo de futebol de campo e um jogo de futebol de areia. É mais ou menos a mesma coisa, mas tem as suas diferenças. Esse é o Igor que sabe tudo de teatro. Valeu, Sol. Então, ontem... Dia Nacional do Teatro, foi ontem. Dia Internacional? 27 de março. 27 de março, aí, o mês das águas, né?
São as águas de março fechando vamos encerrar verão. cantando essa música, então. Ficou melhor horário assim, não ficou? Eu gostei desse horário, viu, Sol? Melhor, Eu né, gostei. Eu gostei porque talvez as pessoas estão em casa ali já preparando o almoço, chegando do trabalho da parte da manhã, já emenda aqui no Sol e compartilhem, gente. É muito importante. Compartilhe o Sol aí para chegar na Índia, quem sabe, né? Eu já até eu vou editar a matéria do Mercadão para vocês acompanhar amanhã. Obrigado, Henrique. Obrigado, Vitão. Carlão. Obrigado, meninas e meninos. Obrigado a todos vocês. Amanhã nos vemos no mesmo horário. Lembrando, vai trocar tudo, cenário, visual. Vamos encerrar cantando Águas de Março? Vamos lá. Então, São as águas de março fechando o verão e a promessa divina no meu coração. Pau. Não lembro mais a letra, Sol.